Atos 15 autoriza conferências de igrejas. Um artigo do boletim O que está escrito, abril de 2003, escrito por Dennis Allen. Atos 15 autoriza conferências de igrejas. A maioria das igrejas de hoje não se preocupa com a questão de independência ou autonomia de congregações. Com o mesmo fervor de expansão de empresas multinacionais, elas procuram crescimento à base de hierarquias internacionais. Placas de igrejas incluem informações sobre ministérios e sedes. A ideia de criar e manter laços entre congregações é tão espalhada que poucos fazem a pergunta fundamental: de onde veio tal sistema? Do céu ou dos homens? Veja Mateus capítulo 21, do 23 ao 27. Um estudo do Novo Testamento mostra a autonomia de congregações. Mesmo na época dos apóstolos, estes faziam questão de ensinar a importância de resolver os assuntos de uma igreja naquele grupo. Convocaram a comunidade em Jerusalém para resolver o problema das viúvas. Atos 6, de 2 a 6. Quando Deus quis encaminhar Barnabé e Saulo na sua primeira viagem evangelística, o Espírito Santo comunicou diretamente aos irmãos em Antioquia, e estes o obedeceram. Atos 13, de 1 a 3. Ao invés de pedir que os presbíteros de Jerusalém governassem as igrejas novas em outros lugares, Paulo e Barnabé promoveram a escolha de presbíteros em cada igreja. Atos 14, versículo 23. Paulo falou de presbíteros locais, em Filipenses 1:1 e Tito 1:5. Pedro disse aos presbíteros: pastoreai o rebanho que há entre vós. 1 Pedro 5, de 1 a 3. A independência de congregações se torna evidente também nas cartas às igrejas da Ásia, em Apocalipse 2 e 3. Eram 7 igrejas numa mesma região, mas as cartas revelam que cada uma tinha suas próprias características. As cartas não sugerem uniformidade imposta por alguma hierarquia. 7 igrejas autônomas enfrentavam seus próprios desafios, algumas fazendo bem melhor que outras. Apesar de tantas evidências bíblicas, os homens continuam criando, mantendo e defendendo laços entre igrejas para manter uniformidade de doutrina e prática nas suas denominações. Alguns, buscando desesperadamente algum tipo de apoio nas Escrituras, recorrem a Atos 15. Dizem que encontram uma conferência com representantes de várias congregações, estabelecendo uma doutrina uniforme para todas as igrejas. Tal interpretação foge do contexto do problema em Atos 15. Leia o capítulo e observe estes fatos. Primeiro, a doutrina foi decidida por Deus, e os homens simplesmente discutiram e estudaram para chegar à verdade já revelada. Segundo, o problema de falsa doutrina começou com evangelistas que saíram de Jerusalém e foi corrigido na fonte. Terceiro, irmãos de fora vieram para apresentar o problema e pedir esclarecimento, não para criar nenhum tipo de organização maior do que a congregação local. Quarto, sabendo que a doutrina errada foi espalhada, cartas foram enviadas para corrigir o erro. Só isso. Atos 15 não contradiz o padrão de autonomia de congregações locais encontrado no Novo Testamento. Não temos direito de criar ou manter organizações e hierarquias não autorizadas por Deus.